Olá, hoje eu vou dar continuidade à série da antipsiquiatria, pensando que todo o paradigma conceitual e epistemológico sobre a psiquiatria biológica, ele pode ser refutado de várias formas e já foi espalhado aí em vários campos de pesquisa. Ele pode ser refutado através da própria pesquisa científica sobre o desequilíbrio químico no cérebro, que remonta lá a Hipócrates, nos quatro humores, né, do corpo, que era a combinação e equilíbrio deles, a saúde e o desequilíbrio de um deles, a doença. 2000 anos atrás, é muito parecido esse paradigma de hoje, científico, entre aspas, da psiquiatria biológica sobre o desequilíbrio químico no cérebro. Já foi refutado várias e várias vezes esse esse argumento científico. Até vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui rapidamente para mostrar para vocês o que está escrito no prefácio do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Bíblia da Psiquiatria Biológica, DSM-4. Está escrito assim, depois de muitas críticas até o DSM-3, da psiquiatrização do comportamento, né, da, da medicalização da existência. Na página 21, mas 21 escrito em romanos, no prefácio, o DSM-4 é escrito assim: embora esse volume seja intitulado Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o termo transtorno mental, infelizmente, implica uma distinção entre transtornos mentais e físicos, um anacronismo redutivo do dualismo mente-corpo. O conhecimento atual indica que há muito físico nos transtornos mentais e muito mental nos transtornos físicos. O problema colocado pelo transtorno, termo transtorno mental, tornou-se mais óbvio do que sua solução. E, infelizmente, o termo persiste no título do DSM-4, já que nenhuma palavra adequada foi encontrada para substituí-lo. Nem eles sabem definir, nem eles dizem que transtorno mental é uma palavra boa para definir o que eles mesmos estão dizendo que tem dentro do DSM-4. O conhecimento atual indica que há muito físico nos transtornos mentais e muito mental nos transtornos físicos. Se através de pensamentos eu posso liberar serotonina no meu corpo, digamos, então, no mínimo aí, tem uma via dupla. Eu não me sinto feliz porque a serotonina foi liberada no meu corpo. Eu tenho pensamentos alegres, libero serotonina e então me sinto bem. Se tem minimamente duas vias, já tem que se duvidar da via única de que a falta de serotonina, que o físico é responsável pelo comportamento e pelo pensamento e pelas emoções. Não, tem o caminho inverso. Está aqui, no prefácio do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-4, está aqui escrito, eles escreveram. Porque eles sabem dos limites epistemológicos e da linguagem quando se usa o termo transtornos mentais. No máximo, a inferência das doenças mentais é uma indução. No máximo. Nem isso ela é. Mas, no máximo, ela é uma indução. De casos particulares, inferiu-se uma noção geral. Isso é indução. Para um conhecimento indutivo,
basta uma prova contrária que derrube tudo. Porque o conhecimento indutivo não é um conhecimento verdadeiro no sentido último da palavra. Ele é válido até o momento em que alguma prova contrária derrube toda essa corrente de induções. É o tal do caso de acharmos que todos os cisnes são brancos, porque só vimos cisnes brancos até hoje, até o momento em que virmos um cisne negro. Toda a nossa inferência indutiva se põe por água abaixo. E aqui eles já fizeram isso. Se há muito de mental nos transtornos físicos, então isso derruba o argumento indutivo de que as questões mentais são causas unicamente, prioritariamente, físicas ou biológicas. Aqui eles já derrubam isso. Então, há várias e várias formas de nós derrubarmos esse argumento da psiquiatria biológica. Inclusive, através das pesquisas científicas das quais eles se dizem, né, ou usam esse argumento como o fundamental para atestar que existe doença mental. Mas no próprio DSM-4 já está escrito que há muito também de mental no físico. Mas também podemos pensar no combate à psiquiatria biológica, não somente nas questões das pesquisas científicas, que mostram que não tem uma via única ou certeira para dizer que doenças mentais são um desequilíbrio físico, químico, biológico. Mas também através da linguagem. As palavras doença e mental são duas palavras que juntas, não dizem nada. Elas são sem sentido. Peça para qualquer psiquiatra biológico responder como definir as doenças mentais. Peça para ele dizer exatamente que tipo de fenômeno que são as tais doenças mentais. Pergunta para um psiquiatra biológico o que causa, quais são as causas da doença mental. Ou como elas devem ser tratadas. Ou como efetivamente os psicotrópicos funcionam. Ou mesmo se doença mental é uma entidade real. Depois, faça todas essas perguntas para outro psiquiatra biológico. Anote as respostas. Elas jamais coincidirão no total. Por quê? Porque não tem resposta a dar. Não tem que responder. Por que não tem que responder? Porque não tem o que procurar. Doença mental não é uma questão biológica. Doença mental, como linguagem, não diz nada. Porque doença é uma questão física, que vem da medicina. Mental é um conceito disputado até hoje na filosofia, na sociologia, na medicina, filosofia da mente. Eles não combinam. Doença mental é uma palavra sem sentido. Ela não tem referência nenhuma na realidade. E não adianta quantas tomografias quiserem fazer que não vão encontrar. Exame de sangue, o que quiser. Não vão encontrar. É que nem unicórnio. Não vão encontrar nunca. Fada do dente. Doença mental é a mesma coisa. Ela não, é um jogo de palavras que não tem sentido porque não tem referência real. Não quer dizer que ela não atue no real. Enquanto linguagem, enquanto palavra, ela é real. Mas enquanto entidade, não. Enquanto palavra, ela faz movimentos na realidade. Enquanto palavra,
enquanto expressão, Papai Noel, Fada do Dente, movimentam o real, fazem todo um aparato de entretenimento da Disney funcionar. Então, nesse sentido, essas palavras têm uma existência real na linguagem, que através do ser humano, que é real, interage no real, na realidade. Mas o jogo de palavras em si não é real. Ele não tem sentido. Ele não tem referência. Mas entra aí a outra forma de combater a psiquiatria biológica. O jogo lógico, é só estudar um pouco de lógica. Que nós vamos ver várias e várias formas de combater as falácias lógicas das quais afirma a psiquiatria biológica. A linguagem. Qual uma falácia fundamental de erro na psiquiatria biológica, eu já falei no outro vídeo, é a falácia da correlação. Por dois fenômenos terem correlação, não quer dizer que eles têm uma relação de causa e efeito. Isso é o que mais acontece, é a falácia mais evidente, dentre outras, na psiquiatria biológica. Sócrates já falou isso 2.500 anos atrás. Se as pessoas disserem que eu vou à Ágora conversar e que a causa de eu ir da minha casa à Ágora conversar são meus tendões, ossos e músculos, essa pessoa está perdendo a noção de alguma coisa mais importante. Ela não fala corretamente. Por quê? Porque o motivo e a causa de eu ir à Ágora não são meus tendões, eles são a condição para eu ir à Ágora. O motivo, a causa, é interna, é a vontade de estar falando e conversando com meus colegas. Guarda-chuva tem uma forte relação com a chuva, mas não é ele que é a causa da chuva. Então, correlação não é a mesma coisa que relação de causa e efeito. E essa é uma falácia direta que acontece na psiquiatria biológica, nos seus argumentos. Uma outra forma de combater a psiquiatria biológica é através de uma abordagem sócio-histórica. Que para isso, né, temos que ir atrás de pesquisadores como Michel Foucault, Thomas Szasz, Cohen, David Cooper, Lang, Frank Basaglia, que socialmente criticam e mostram a história da instituição psiquiátrica até hoje. E quais argumentos por trás dela, que não são a saúde dos outros, mas uma questão de reserva de mercado e de títulos. Posso ser médico, ser conceituado como médico, e psiquiatra não era ninguém. No início da psiquiatria, que só lidava com os asilos e os manicômios. Hoje o psiquiatra é aceito socialmente. Qualquer lugar, no judiciário, plano de saúde. Então, através de uma abordagem sócio-histórica, também podemos criticar e desfazer essa falácia da psiquiatria biológica, esse argumento conceitual epistemológico, paradigma que eles trazem. E, fundamentalmente, podemos também pensar esse paradigma conceitual epistemológico da psiquiatria biológica através de uma abordagem moral. Porque é isso que está em jogo, né? Uma engenharia social. A estigmatização de doenças mentais, saúde mental, lugares para loucos, lugares para gente sãs. Aí tem paradigmas ontológicos e morais por trás. Definições de conceitos morais que estão por trás do DSM, por exemplo, da Bíblia deles. E mais uma forma que nós podemos também criticar o paradigma conceitual epistemológico da psiquiatria biológica, que para mim
ele é tanto, como diz Aristóteles, a causa eficiente quanto a causa final, é a questão financeira. É a indústria farmacêutica, é dinheiro. Ou o que está ao redor de dinheiro? Prestígio, fama, grana, poder. Começa, causa eficiente, e acaba, causa final. O resto tudo aqui, linguagem, lógica, questões científicas e empíricas, socioculturais, históricas, estão dentro desse bojo chamado poder financeiro. E muitos historiadores e pesquisadores atuais já foram atrás desses dados para tentarem compreender como é que tem uma epidemia de doença mental no mundo. É que tem muito dinheiro na doença e quase nenhum dinheiro nas pessoas sãs. Sanidade não dá o dinheiro que dá a doença. Então, eu estou só dando aqui os parâmetros, as categorias das quais nós podemos olhar para o paradigma conceitual epistemológico da psiquiatria biológica e desfazer ele em pedaços. Na minha área da filosofia clínica como atuante, terapeuta que sou e formador de terapeutas, eu acho que as primeiras abordagens que eu levo são os argumentos da psiquiatria biológica, a linguagem e a lógica. Se a gente só prestar atenção no jogo de linguagem e nas falácias lógicas envolvidas, nós só podemos não entrar nessa senda de psicotrópicos e estigmatização do comportamento humano. Definir melhor os conceitos, a precisão linguística das palavras, do sentido sobre as palavras, a ligação semântica entre elas. Se estamos falando de ciência médica ou biológica, falemos da ciência da linguagem. Porque, como seres de linguagem, nós temos uma linguagem rica e sofisticada que é instrumento dos nossos pensamentos, raciocínios, induções, deduções e para a nossa vida empírica. Não estamos aqui com flatus vocis, jogando ar para fora. Estamos determinando realidades através da linguagem, e é o que a psiquiatria biológica faz. Quando a igreja, na Inquisição, afirmou a possessão demoníaca, essa entidade que não existe passou a existir, pelo simples fato de ela estar falada e registrada no primeiro ou segundo, os dois maiores, piores livros de toda a história da humanidade, o Malleus Maleficarum e os DSMs, todos eles são os piores livros de toda a humanidade, os mais estigmatizantes, os mais coercivos. E os dois, com o argumento de que é para o bem daqueles aos quais ele se dirige. Sim, a fogueira era para o bem da bruxa. Para que ele está no hospital psiquiátrico, o diagnóstico é para o bem dele. O argumento por trás torna só pior esses livros. Ali não estão palavras vazias. Nós temos que estar atentos ao que eles estão dizendo. E o quão sem univocidade, sem substância, são os diagnósticos que eles dão ali. A questão não é saber se doença mental, desequilíbrio químico no cérebro faz sentido para os psiquiatras biológicos, ou se possessão demoníaca faz sentido para a igreja. O que interessa é se faz sentido no geral, enquanto palavras que se unem, enquanto semântica. Porque o que antecede a verdade e a falsidade epistêmicas da realidade é uma questão de boa formação de conceitos e palavras. O jogo de palavras doença mental deve ser investigado
informação conceitual de sentido, antes de ser uma hipótese empírica. Então, de várias e várias formas, a psiquiatria biológica pode e deve ser combatida socialmente. Ela não tem progresso científico, ela não faz um bem social. Ela produz doenças para poder produzir a venda dos remédios. Eu sempre falo isso. Eles primeiro atiram a flecha, depois vão lá ao redor e pintam um alvo. Claro que nós, grande maioria das pessoas que têm filhos ou que trabalham com pessoas, não estudaram sobre isso. Dão por naturalizada a linguagem da doença e da psiquiatria como se fosse algo comum. Professores, pedagogos, escolas, plano de saúde, judiciário, mães, pais, entram de gaiato nessa jogada. Por que não vão ficar pesquisando? Se tem um médico dizendo, tá bom, né? Tem muita gente dizendo o contrário, mas não vai aparecer. Temos que buscar a informação. Temos que ir atrás da informação. Se nós pegarmos 20 jornais ou noticiários de todo o mundo, soubermos 20 línguas diferentes, e ficarmos recebendo 20 informações diferentes, de 20 lugares diferentes, nós não vamos ter acesso à realidade. Porque essas informações estão enviesadas e recortadas a partir do interesse de como, quando e o que querem veicular. Se nós somos só consumidores de informações, estamos à mercê. Se quisermos ser minimamente pesquisadores das informações, veremos que um mundo se abre à nossa frente, onde a gente pode conseguir informações fidedignas, de peso científico, tanto quanto a que diz que tem aqui sobre desequilíbrio químico no cérebro. Mas nós precisamos nos movimentar. Nós temos que ser nossa própria causa eficiente, nosso próprio motivo. Se não só pelo conhecimento das coisas, para não colocar nossos filhos e entes queridos dentro do espectro de envenenamento através dos psicotrópicos, de envenenamento existencial através de diagnósticos do comportamento, de exclusão e não inclusão social através dos diagnósticos psiquiátricos. Bom, eu dei aqui um parâmetro geral de por que eu falo, não falo a troco de nada. Eu não venho aqui falar coisas que eu acho, porque eu acho. Desde a minha formação em 2014 em filosofia clínica, que eu estudo sobre a antipsiquiatria e todos os vieses científicos, linguísticos, metafísicos, da linguagem, social, moral, a respeito da psiquiatria biológica. É muita informação, não tem como trazer tudo aqui num vídeo, 2, 3, 4, então aos poucos eu vou trazendo para vocês alguns livros, alguns textos, alguns sites que colocam em xeque esse conhecimento que é indutivo no máximo da psiquiatria biológica. Não é uma dedução. Não é uma dedução ontológica de algo que existe e que assim é. É um conhecimento indutivo, portanto falível, precisando para ser falível apenas uma prova em contrário, que tem aí aos montes. Então, aos poucos, eu quero trazer, né, nessa série da antipsiquiatria, essas informações. Eu, como filósofo clínico, desde que atuo, percebo que não foi esse motivo que o Lúcio Pachter, penso eu, gestou a filosofia clínica e nem que outros grandes filósofos clínicos como L. Strasburger leva ela adiante e outros colegas de profissão. Acho que não foi por esse motivo, mas eu percebi esse motivo porque é a minha área de interesse de estudar, de que a filosofia clínica é o oposto contraditório da psiquiatria biológica.
onde ela prende, estigmatiza, e a coercitiva, a filosofia clínica é emancipatória e libertária. Sem nenhum argumento científico, médico, biológico, simplesmente porque ela consegue considerar cada um com seu valor próprio, a sua singularidade. Então, eu falo aqui nos dois âmbitos. Nesse momento, eu junto aqui a minha pesquisa filosófica, a minha prática terapêutica da filosofia clínica. E aí, nesses dois embasamentos, na minha prática, nas minhas pesquisas filosóficas, que continuo fazendo, é que eu venho trazer aqui para vocês essas informações. Se alguém quiser saber mais informações, tiverem perguntas, sugestões, críticas, por favor, coloquem no comentário do vídeo, que à medida que eu vou lendo os comentários, estudando um pouco mais, para passar as melhores informações para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.